quando ele é deparado com aquelas provas, né, ele acaba confessando. Ele confessa que realmente foi ele, que ele foi o autor do crime, e a versão que ele dá para o motivo pelo qual ele acabou praticando esse homicídio contra a Fabiane foi que ele havia marcado um encontro, né, e com ela, para que ela prestasse o serviço de garota de programa, e ao efetuar o pagamento, após eles terem tido um relacionamento sexual, ela percebe, ela dá o preço, que era de R$ 300, e ele abre a carteira e ela percebe que ele tinha ali R$ 1.200, e ela tenta pegar esse dinheiro para ela, e diante disso, para evitar ser roubado, ele acaba asfixiando e matando, E né? roubando. Hã? E roubando. Porque daí o que que acontece? Quando a Furtando, sei lá. mãe e a irmã da Fabiane entram no imóvel, vem a vítima morta, vem as coisas dela, os pertences dela, e isso realmente foi fotografado pela perícia, remexidos, né? Então não era uma desordem natural dos seus pertences, percebia-se claramente que quem ali estava procurando por algo. Ela tinha um iPhone, e esse iPhone foi levado. Posteriormente, até a Vilena volta à delegacia de polícia e diz que, além do iPhone, também foi levado um cartão do Nubank. Por quê? Porque ela colocava dentro da capinha, Do né? Eu já celular. fiz isso quando é do celular, para não ter que levar muita coisa, coloca só o Sim. cartão ali, né, de crédito na capinha do celular. Isso também foi levado. Segundo a Elaine, que é a mãe da Fabiane, também algumas joias dela teriam sido levadas. Enfim, O ele. que fica, o que é muito estranho, né? Você vai para um programa, aí você vai ser roubado, em princípio. Sim. Aí você mata, porque afinal de contas, né? Preciso matar, porque, pô, você é roubado. E eu roubo. Então a Uhum. própria a desculpa dele é muito Não infundada, cola, né? né? Não cola, né? Quer jogar para a vítima a culpa, né? E depois, se não fosse só por isso, que já seria muito, né? Que já seria Sim. muito. Mas, posteriormente, o que vem se conhecer o acusado, ele era um rapaz de poucas posses, que inclusive devia dinheiro. Ele tinha um passado criminoso? Não, ele não Não tinha tinha. nada, mas era Quer muito dizer, jovem, né? mas 21 anos, gente. apesar de que, né? Minha filha, o Champinha começou mais É, cedo ainda. é, Agora, uma é. pergunta. Ele tinha 21 anos, eu fiz essa pergunta para a delegada e ela me disse que não tinha nem antecedente criminal. Não. Mas, Solange, se ele agiu de maneira criminosa durante a adolescência, Uhum. a gente saberia nesse caso? Veja, eu, quando me encontrava em atividade na Promotoria de Justiça, principalmente quando se tratava de réus muito jovens, eu sempre pedi, junto à vara da infância e juventude, eventuais antecedentes. A gente sabe que isso não pode ser levado em consideração no momento da aplicação da pena como sendo um antecedente criminal, mas sim ser considerado como uma personalidade voltada à prática criminosa, né? Tá. Então, aquilo, eu sempre tomei essa cautela, né? Teve uma época que a vara da infância começava a negar esse tipo de pedido, às vezes o próprio juiz indeferia por conta justamente dessa questão de que aquilo que ocorreu na adolescência não deveria haver um esquecimento, mas houve recursos contra esse tipo de decisão, e eu sempre consegui
trazer para os autos essas informações. Hoje, sinceramente, eu não sei como que se encontra, né, essa questão, mas eu sempre fiz questão de trazer essas informações, principalmente em casos assim. Como esse, por exemplo, que um cara que a gente ainda vai descobrir que ele não matou só a Fabiane. E Uhum, ele tem 21 anos. A gente sabe que o sim, crime é uma escalada, né? sim, Você não começa já aqui em cima. Você sim, tem sim. exercícios que você vai criando, Então, você vai se agora, testando. e não necessariamente tenha sido descoberto. Ele pode ter praticado e nem ter sido Era descoberto, também a falar, o fato também de ele não né? ter, que a gente não sabe se ele tem antecedentes durante a adolescência, primeiro porque não é contado isso nos autos. Além disso, ele pode nunca ter sido pego. Sim, sim. O que deixou ele E às arrogante, vezes, inclusive, porque a forma que ele foi pego é um pouco por arrogância. sim, talvez sim, talvez sim. Ele vai se Veja, preocupando, ele, né? Vai achando que está com o time ganho. sim, aham. Tem uma coisa assim. E veja, e de acordo com a maneira que a pessoa age, você desconfia se ela já não praticava algum tipo de ilícito, às vezes não um ilícito tão grave, às vezes pequenos furtos, né? E Sim. ela vai testando. Eu acho que é como a coragem, né? Você vai testando. Um dia você vai até você sobe a escada do trampolim, no outro dia você vai Sim. até a metade, no outro dia você senta na beiradinha e se joga, né, de tibum no outro, e você vai avançando, né? E aí você vai adquirindo mais coragem, porque aquela adrenalina do pequeno delito ela acaba ficando acomodada, né, no seu organismo. Eu já não tremo mais quando eu, né, faço isso. Deixa eu ver se eu consigo praticar um crime um pouco mais grave e também não sentir nada. Não, eu senti. Então, eu vou avançando conforme eu vou me sentindo mais confortável na minha trajetória, seja ela qual for, Sim. né? Em qualquer atividade humana, né? Eu me lembro das primeiras vezes que eu ia fazer audiência, aquilo eu ia que o coração batia aqui no pescoço. Aí depois você vai se acostumando, aquilo passa a ser algo muito natural. Depois era quando ia fazer júri. Depois, quando ia me dirigir a um procurador de justiça, né? Enfim, você vai testando, você vai testando. E eu acredito que os criminosos também. É possível que ele já tenha praticado ilícitos não de tanta gravidade, não de tanta gravidade, talvez até se descubra agora, porque Ou até quantas grave, né, vezes, Solange? Porque ele pode ter ou até matado grave, pode ser, como adolescente, só que a gente não sabe. Não, a gente não pode ter sim, acesso. pode ser, O brasileiro não pode saber. Você mata a criança, você mata. Quando você é criança, sim, faz tudo. E aí sim, sua ficha fica sim, limpinha. sim, Até muitos adolescentes sabem disso, se utilizam disso. sim, Como no caso da Ariane, dos amigos psicopatas, como é o caso do Victor Deppman, que o menino tinha 17 anos, 364 dias, e ele queria subir um degrau no crime, mata o garoto, porque ele ainda era um menor de idade, e porque a ficha dele fica limpa. Então a gente sabe que ele pode, o que ele pode ter feito, pode, tudo pode. pode, Pode tudo também não ter sido pode. descoberto ou pode não ter feito. O fato é que Sim, muito jovem, ainda 21 anos, ele fez o que você está contando que ele fez. é que, de acordo com a delegada de polícia, não há casos em aberto semelhantes a este. Mas foi o que eu Então, perguntei. Ele viajou? é. Hã? Eu perguntei, mas ele viajou? Ele veio Sim, de onde? sim. E ele era um rapaz, aí que tá, mas ele era um rapaz de um nível socioeconômico que não permitia sabe, viagens para lá e para cá. Ele era um menino que vem de uma família muito humilde e provavelmente até o ingresso no exército tenha se dado por esse fator. Ali ele tinha alimentação, tinha alojamento, ele morava ali. Ele não morava com os pais, ele morava ali no alojamento, né? Muitos jovens acabam fazendo essa opção, Mas você né, sabe se ele pela é de carreira Manaus? militar.
Ele é de Como? Manaus? Ele é Ele é de realmente de Manaus. Manaus. Ele é Ele de mora em Manaus. Manaus. Mas, Ele é natural de Manaus, tá. né? Então, mais pequenos furtos pode ter. Veja, quantas pessoas são roubadas, não é nem vítimas de furto, roubadas e não comunicam o fato à autoridade policial. Não, e Quantas tem uma coisa, pessoas? ele está roubando. Ele também tem o roubo, ele mata e ele leva pertences. Que eu não sei se É, são souvenirs, se são troféus ou se são também sim, forma de aumentar o seu ganho. E por isso que eu pergunto assim, em um dos celulares que a gente vai descobrir, o celular da Fabiana, inclusive, ele dá em troca de para pagamento de dívida, não é? exatamente. Por isso que eu acredito que não seja um souvenir. E dívida Porque o para quê? souvenir não, você não se desfaz, né? É. Eu Mas e a sinceramente, eu joia acho. dela que a gente não foi encontrado? Pois é, mas também não há nenhuma prova, porque veja, eu posso dizer que eu fui furtada, mas eu tenho que indicar à autoridade policial alguma prova de que eu tinha, né, era possuidora daquele bem e fiquei privada daquele bem por conta de um furto. Eu não posso simplesmente alegar, então alguém entra na minha casa, eu provo o furto e digo, não, roubaram um colar de diamantes, eu vou ter que mostrar, né? Se eu não tenho um certificado de propriedade, mas eu vou ter que mostrar uma foto, eu utilizando, testemunhas dizendo que eu tinha. Então, o que provavelmente não foi feito foi uma prova. O celular é facilmente comprovado que ele Quem era da levou? Fabiane e ela foi destituída deste bem após o crime. Então, não basta eu dizer que eu fui furtada, eu tenho que provar que aquele bem estava na minha posse, porque veja, eu não preciso nem ser a dona, eu não preciso ser a proprietária, eu posso ser mera possuidora, né? O crime de roubo, de furto, quando ele é praticado contra alguém que não é o proprietário, mas o mero possuidor, ele tem duas vítimas, o possuidor e o proprietário, certo? Porque o que se protege é a posse e a propriedade do bem que foi expoliado, E tá? no caso dele, mas é uma coisa só porque eu achei interessante isso, porque a família diz que ele levou. Quando se fala joias, não são joias, né, gente? Não é esmeraldas, não Claro. são diamantes, né? Devem ser bijuterias, peças de valor menor que ele leva, o gatuno leva às vezes até para dar de presentinho para a namorada. Eu, então, como souvenir. E no caso dela, você, quando você é subtraído algo da sua casa, quando alguém entrou, você tem que mostrar o que. Porque eu posso inventar também. Que é a Claro, pessoa que é. posso, Até pro seguro, né? né? Posso. Tanto é que quando alguém é pego na posse de vários objetos, né? Evidentemente, produto de furto ou de roubo, as vítimas têm que descrever o objeto, têm que trazer foto do objeto, né? Ou trazer uma nota fiscal, tudo isso, né? Para Entendi. provar que ela é, porque também, senão, eu sei que um ladrão foi pego com várias joias. Eu chego lá e falo assim: olha, aquela lá é minha. A Né? mais Eu cara é posso minha. eu Peraí, estar me utilizando disso deixa eu ver para me. qual é a mais cara, que a mais cara é minha, sim. Tá, Exatamente. entendi, tá bom. Né? Então Agora, você tem que ter mais cuidado. no caso dele, quando ele é pego, ele não tem. Mas só uma coisa que eu digo assim: se ele tem dívidas financeiras, eu queria saber para que é. Porque por que eu estou chato nessa história? Porque ele pode pegar uma dívida para ir para algum lugar. Vamos pegar, por exemplo, o emasculador lá do Pará, lá. Ele ia do Maranhão para lá. O cara não tinha nada de dinheiro, mas ele conseguia ir de um lugar para o outro, ele emasculava as crianças em Altamira, depois ele voltava para o Maranhão e emasculava as crianças no Maranhão, e nunca se fez um caso só sabendo que é o mesmo autor. Né? Então, Então, Beto, você sabe que isso que você está falando é super importante, né? E super relevante. Por quê? Porque muitas vezes os juízes indeferem perguntas feitas pelo promotor dizendo, mas isso não está indeferido porque isso não tem nada a ver com o caso, né? E
se eu tenho que, na audiência, explicar para o juiz o motivo pelo qual eu estou fazendo aquela pergunta, eu já estou abrindo na frente do réu e da sua defesa qual é a minha intenção, né? Então, eu tenho que dizer, não, excelência, eu estou fazendo essa pergunta porque, veja, ele pode ter utilizado desse dinheiro para poder viajar. Já abri para ele qual é a minha intenção ao fazer essa pergunta. Por exemplo, se eu tivesse ali, na audiência, a pessoa que emprestou o dinheiro para ele, ou se no interrogatório dele eu indagasse dele o motivo pelo qual ele precisava daquele dinheiro, ou perguntar para a mãe dele, arrolaria a mãe, o pai, como testemunha, perguntar para eles. Ele estava passando por dificuldade financeira, vocês precisaram em algum momento, porque ele pede R$ 2.000. Então, o que você perguntou agora, Beto, é de extrema importância e relevância. E, meu Deus, às vezes eu ficava extremamente irritada quando o juiz indeferia, porque indeferir pergunta, o juiz pode a qualquer momento, mas são perguntas subjetivas, né? O senhor acha, o senhor acredita, isso eu não posso perguntar para a testemunha. Mas veja, eu não posso, assim como a defesa não pode abrir, é um jogo de xadrez, abrir para mim qual seria a sua tese logo no início, eu também posso Sim. abrir, né? E na delegacia, e infelizmente, né, eu achei o trabalho da polícia aqui muito bem feito, né, de investigação. Mas o delegado de polícia, isso eu me batia também. O delegado de polícia precisa assistir um plenário do júri para ele ver que, às vezes, questões que aparentemente não têm absolutamente nada a ver com a investigação são extremamente importantes, né? No momento do júri, é aquele quebra-cabeça, é justamente aquela pecinha que falta. E que se tivesse sido indagado, isso eu falo, gostaria muito assim. Claro que eu provavelmente, né, não tenho a pretensão nenhuma de ensinar promotores jovens, né, mas alunos de direito, né, que pretendam um dia serem promotores do júri. Questões pequenas que aparentemente não têm nada a ver com o caso em si, elas são extremamente valiosas no momento do plenário. Se você tiver feito aquela indagação no momento certo, na ocasião certa, porque a pessoa não está esperando aquela pergunta, aquela indagação. Essa seria uma delas, né, a ser feita na delegacia de polícia, mas o delegado ele não tem a tarimba do júri e nem Sim. sequer que ele tenha, né? Então, mas o promotor tem. Então, durante a instrução, o promotor pode fazer essas perguntas.